Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías 64. Ó, se regasses os céus, se descesses para fazer desabar diante de vós as montanhas, como o fogo faz fundir a cera, como a chama faz evaporar a água, assim fareis conhecer a vossos adversários quem sois. E as nações tremeriam diante de vós, vendo-vos executar prodígios inesperados, dos quais nunca se tinha ouvido falar. Se descesses e as montanhas fossem sacudidas diante de vós, nenhum ouvido ouviu, nenhum ouvido ouviu, olho algum viu, outro Deus salvar, assim aqueles que contam com ele. Vós vindes à frente daqueles que procedem bem, e se recorda de vossas vias. Eis que vos irritastes, e nós éramos culpados. Isso perdura há muito tempo. Como seríamos salvos? Todos nós nos tornamos como homens impuros. Nossas boas ações são como roupa manchada. Como folhas, todos nós murchamos, levados por nosso pecado como folhas pelo vento. Não há ninguém para invocar o vosso nome, para recuperar-se e a vós se afeiçoar, porque nos escondeis a vossa face e nos deixais ir aos nossos pecados. E, no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai. Nós somos a argila, da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Ó Senhor, não vos irriteis excessivamente, não guardeis a lembrança da culpa indefinidamente. Olhai, pois, somos vosso povo. Apesar disso, vossas cidades santas tornaram-se um deserto. Sião tornou-se um ermo, Jerusalém uma solidão. Nosso santo e glorioso templo, onde nossos antepassados celebravam vossos louvores, tornou-se presa das chamas. Tudo que tínhamos de precioso foi saqueado. A esse espetáculo, Senhor, podereis ficar insensível, guardar silêncio e humilhar-nos mais ainda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos já chegando no finalzinho do nosso capítulo de Isaías. E Isaías hoje é 64. E nós já vamos iniciar Jeremias, terminando esta carta, já vamos iniciar Jeremias para a glória de Deus. Como vocês têm pedido, nem vamos dar tempo de descanso, né? A gente já termina uma coisa e já começa outra. Creio que isso está ajudando muitas pessoas a ler a Bíblia. De alguma forma a gente vai junto, de uma forma muito simples, e a palavra de Deus ela é profunda. Mas a gente vai dizendo aquilo que a palavra por si própria diz. Isaías 64, a aparência de Deus é tão intensa que se assemelha ao fogo ardente, que a tudo consome em seu caminho. Como poderemos ser salvos sendo tão impuros? Somente pela misericórdia divina. Os israelitas haviam experimentado a presença de Deus no Monte Sinai, como está em Êxodo 19, 16 a 19. No encontro de Deus com Moisés, houve relâmpagos e trovões, muita fumaça e um terremoto. Se nós encontrássemos hoje com Deus,
e sua glória nos deixaria completamente admirados, especialmente se olhássemos para o nosso trapo de imundícia. Como está em Isaías 64, 6. O pecado nos torna impuros e nos impede de nos aproximarmos de Deus, como está em Romanos 3, 23. Como se fôssemos pedintes em trapos imundos, desejando participar da mesa de um rei. Nossos melhores esforços ainda estão contaminados com o pecado. Portanto, a nossa única esperança é na fé em Jesus Cristo, o único que nos pode purificar e levar à presença de Deus, como está em Romanos 3. Esta passagem pode ser facilmente mal interpretada. Ela não quer dizer que Deus nos rejeitará se formos a Ele em fé, nem que Ele despreza nossos esforços para agradá-lo. Na verdade, ela significa que, sem implorarmos a sua aprovação baseados unicamente em nossa boa conduta, Deus responderá que a nossa justiça não é mais que trapos imundos, quando comparado com a sua infinita justiça. Esta imagem destina-se principalmente às pessoas que não se arrependem e não os verdadeiros seguidores de Deus, e não aos verdadeiros seguidores de Deus. Bem, a palavra de Deus, a fonte inesgotável da palavra de Deus, ela traz para nós luz de entendimento, para a gente compreender se a gente está realmente dentro da dimensão deste olhar de Deus. A carta de Isaías, nós estamos terminando ela, fazendo ela, para que Deus dê sinais visíveis do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade para nós nesse tempo. E creio que muitos de nós tivemos muitas experiências profundas do amor de Deus. Eu tive muitas. Cada dia eu vejo assim a nossa decisão de estudar, de falar com Deus, de fazer este caminho oracional, de ver a bondade de Deus, de experimentar. E é isso que a palavra precisa nos dar. A graça da experiência, de experimentar este amor profundo de um Deus que não se cansa de nos amar. E um dos sinais mais fortes para mim do amor de Deus é a graça de ter vocês, comigo. Cada dia que eu abro e vejo quantas pessoas que entrou para estudar a palavra de Deus, e eu sei que tem tantas pessoas que são doutores em Bíblia, são teólogos, são pessoas que dão formação 1000 vezes melhor do que a minha pessoa. E se eu tivesse 5 pessoas todos os dias fiel comigo, eu já renderia muita gratidão a Deus. Mas todos os dias é muita gente. E vocês, para mim, é um sinal vivo do amor de Deus, porque vocês me ajudam a terminar uma carta e vocês mesmos começam a falar: irmã, não pare, por favor. Eu consigo agora com a senhora ser fiel no estudo da palavra, eu estou conseguindo ler a Bíblia, eu estou conseguindo fazer a experiência do amor de Deus, eu estou agora, despertou em mim a vontade de fazer teologia, de comprar livro de estudo da palavra de Deus, até mesmo o estudo do professor Felipe de Aquino, da Bíblia inteira. E isso alegra muito meu coração, porque é isso mesmo, eu quero que vocês vão escavando profundamente em terras que realmente tenha esse tesouro para dar para vocês. E a nossa terra é a Bíblia. E por mais que a gente estuda, por mais que a gente faz grandes experiências da teologia, mas a gente precisa fazer a experiência profunda desse diálogo com Deus, desenvolver essa mística, desenvolver em nós essa comunicação do amor. A gente pode fazer muitos estudos e se perder, e de repente o nosso joelho no chão, nossa via de oração, ela nos faz crescer muito. E é isso que nós precisamos buscar.
Teologia, para mim, é um dos estudos mais lindos que eu pude fazer. E eu aconselho todo mundo que tenha condições de fazer teologia. Mas eu digo para vocês que o que me faz crescer na teologia, que o próprio céu me dá todos os dias, é todo dia lendo. A leitura da palavra por si, ela já faz muitos milagres dentro de mim. Hoje, então, quinta-feira é um dia de adoração, um dia que nós devemos buscar o caminho de adorar o Senhor. E hoje, nesta quinta, dia 13, nós temos a graça de continuar meditando o livro de Samuel, 1 Samuel 4, de 1 a 11. O salmo é o Salmo 43, libertai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. E o evangelho é o Marcos 1, do 40 a 45. É a explicação da liturgia do Pai Nosso do Pão Nosso de cada dia. É o seguinte: a lepra corroendo a carne é um símbolo daquilo que o ser humano, mesmo negando, mas teme, a própria morte. Paulo diz com razão que a morte é o último inimigo a ser destruído. 1 Coríntios 15, 26. E é verdade, nós temos tanto medo, né, da morte, e a morte é o último inimigo mesmo a ser destruído. Nas sociedades antigas, a lepra vinha acompanhada pela morte social e religiosa. O leproso era cortado da sociedade e do culto. O morto vivo devia observar uma única lei: proclamar o seu mal para advertir quem dele se aproximasse, se auto-excluindo. Levítico 13, 45. A lepra representa em sua visibilidade agressiva aquilo que cada um teme e sabe que é o seu inevitável futuro. É um espelho de cada vida humana, de toda vida humana infectada de morte. Por isso, curar um leproso nos tempos bíblicos é como ressuscitar um morto. Só Deus é capaz de realizar o prodígio, como está em 2 Reis 5:7. A lei, distinguindo entre puro e impuro, bem e mal, justo e pecador, só pode discernir, dividir e segregar. Ela é, em última análise, impotente, como Romanos 3,19. Jesus, entretanto, rompe com a lei que segrega. Ele é a boa notícia. Ele toca o leproso, curando-o. Ele perdoa o mal, eliminando-o. Ele absorve o pecado, justificando-o. Marcos 2,5. Os excluídos são os destinatários deste dom. Ele é médico para os doentes, não para os sãos, que inchados de si, pensa não precisar dele. Marcos 2,17. O leproso curado simboliza a passagem do homem velho, que a lei entrega à morte, ao homem novo que anuncia a boa notícia. Se a sogra de Pedro foi a primeira escriba, mestra, o leproso foi o primeiro apóstolo, enviado missionário. Simboliza a pessoa batizada que, como Naamã, o sírio do Jordão, com a pele limpa, como de um recém-nascido, como em 2 Reis 5,14. O leproso curado torna-se, na verdade, o primeiro apóstolo de fato. Apóstolo, que quer dizer enviado, versículo 45, que não se contém e transborda de alegria, contando que todos o bem que lhe foi feito. De fato, Jesus o envia ao templo para anunciar a boa notícia. Ele é um anúncio vivo do Evangelho, testemunha viva do reino. Segundo apóstolo, será o ex-endemoniado. Ao invés de evangelizar os judeus simbolizados pelo templo, ele vai evangelizar os pagãos simbolizados pela Decápole. Marcos 5,19. A narração não diz
quem era o leproso, nem onde, nem quando foi curado. É para que o nome seja o meu, o lugar seja aqui, o templo seja agora. Quando o evangelho é anunciado, se me entrego a Jesus e me converto, realiza-se em mim aquilo que é narrado, e minha libertação do pecado que me corrói e destrói a minha vida. Quero que fique purificado. Paradoxalmente, a cura do leproso se volta contra Jesus como um bumerangue. Ele, como os leprosos daquele tempo, não podia mais entrar na cidade e circular livremente. Tinha que ficar ao lado de fora, em lugares desertos, como está no versículo 45. Jesus se vê condenado à situação em que estava o leproso que ele tocou. É consequência de sua paixão por nós. Tocando-nos, tomou sobre si os nossos males, carregou os nossos pecados. Isaías 53, do 3 ao 5. Mas é justamente aí que Deus está presente. Age com maior e mais intensidade. Quando a noite cai, o cansaço derruba o homem de Deus. Derruba o homem. Deus se levanta e libera sua ação salvadora. Marcos 1, 32 a 34. É por isso que agora, quando Jesus se refira impuro, banido ou marcado para morrer como leproso, todos vão ao seu encontro. Marcos 3, 7 seguintes. O ponto mais alto, vértice desta lei da ação divina, se manifestará na cruz, quando Jesus, levantando como um blasfemo. Deuteronômio 21, 22 a 23, atrairá todos a si e os salvará. João 12, 32. João 3, 14 seguintes. Bem, nós vemos então hoje nessa leitura, que realmente é uma leitura muito forte para nós, é um sinal de conversão. Os leprosos viviam afastados de todos, até de seus parentes, amigos, e além do sofrimento físico, havia a dor da separação. Entre tantos leprosos, esse acreditou que Jesus podia curar. Conseguiu chegar bastante perto, tanto que Jesus o pôde ver e ouvir. Não sabia se o mestre iria curar, mas não duvidava de seu poder. Bastou uma só palavra cheia de compaixão e ele estava curado. Sempre alcança o amor de Deus, de Cristo. Quem dele se aproxima com humildade. O orgulhoso não tem vez no coração do cristão. É esta convicção. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente desta época. O tempo de hoje é um tempo também de isolamento. O que esse vírus tem feito com cada pessoa? Quando ela está com o vírus, tem que se isolar, tem que ficar um tempo também longe de toda a sociedade, do povo. Então, se a gente olhar bem, a gente também vive momentos muito parecidos. E por isso nós temos que rezar e ter fé. Esse é o caminho. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.